E quando você fala da higienização do sono, o que seria exatamente esse processo de higienização do sono? Pronto. Higiene do sono são técnicas e rotinas simples. Então eu vou citar algumas. Horário para dormir regular. O nosso sono, ele precisa ter uma rotina. E o horário é extremamente importante. Então você define um horário para dormir e acordar, sempre naquele mesmo horário. Então o seu cérebro, ele acostuma e ele vai sendo educado. Então naquele momento, naquele horário, você começa a sentir sono. E aí quando começa a chegar próximo do horário de despertar, você começa a acordar. Então o horário é um dos pontos, rotina de horário certa para dormir e acordar. Isso todos os dias, inclusive no final de semana. Porque no final de semana nós temos a tendência, né? De tentar dormir um pouco mais para tentar compensar. Como não existe, é melhor manter essa rotina. E nós temos também outro ponto para a higiene do sono, a alimentação. A alimentação, ela interfere muito no sono. Então, à noite, nós devemos fazer alimentações leves, né? Uma alimentação saudável e leve, até 3 horas mais ou menos antes de adormecer, para poder o teu organismo fazer, né, a digestão. Outro ponto extremamente importante que nós falamos muito é sobre sobre o uso de telas, que hoje a nossa sociedade, infelizmente, ela é conectada 100%, né? Então a pessoa leva o celular para a cama, deita e vai relaxar no celular para dormir. Aí o que acontece? Começa a interferir a produção do hormônio da melatonina, que a melatonina ela é produzida pelo nosso organismo. Só que a luminosidade do celular, do computador, do tablet interfere na produção de melatonina. Então o seu organismo vai produzir menos. Aí você vai ter mais dificuldade de adormecer, mais dificuldade de ter sono profundo. Tudo isso pela falta da melatonina e causado pelas telas celular, computador, tablet. Então nós orientamos assim ao máximo 1 hora antes de ir para o quarto, deixar o celular. Não ter mais contato com a luminosidade das telas. Pelo menos assim o máximo. Se você conseguir fazer isso antes, né, umas 2 horas antes, ideal. Mas se não, pelo menos 1 hora antes. Para você ter um sono de melhor qualidade. Produção de melatonina. Então não adianta você ir lá na drogaria comprar melatonina, nós produzimos a melatonina, nosso organismo, em condições ideais, luminosidade extremamente baixa. Outro ponto importante e simples de ser feito é preparar o ambiente, preparar o seu quarto para dormir. Então um bom travesseiro, o colchão, um lençol, né, que se você se sinta bem naquele lençol, um ambiente com uma temperatura ambiente agradável, nem muito fria, nem muito quente, né? A gente pode usar aromas também que deixam o ambiente mais agradável. Então, preparar o seu quarto para o momento do sono. E o quarto, ele foi feito para dormir e não para trabalhar, né? Para comer. Tem gente que leva alimentação para a cama. Então, tem esses hábitos que a gente deve mudar. Antigamente, a gente tinha uma televisão, né? Na família, a gente tinha uma TV na sala. Na sala, que reunia a família, né? Que reunia a família. Hoje, cada quarto tem uma TV. E isso é extremamente prejudicial. E aí você vai para o quarto, deita e liga a televisão. E aí começa a estimular o seu cérebro, sim, ao invés de desacelerar. Eu já li em algum lugar que mulher precisa ter mais horas de sono que o homem. Procede essa informação? Procede. Nós mulheres sentimos mais sono. Isso está sacramentado na literatura, nós precisamos de mais horas para dormir, né? Um dos fatores é porque nós temos um sono mais superficial e o homem tem um sono mais pesado, né? Então a gente começa a alterar o nosso sono desde a puberdade, quando a gente começa a produção de hormônios e o nosso sono ele é totalmente impactado pela questão hormonal. E aí ao longo da nossa vida, nós mulheres, nós vamos sofrendo alterações hormonais. E quando nós chegamos lá na menopausa, na perimenopausa, nós começamos a enfrentar problemas no sono, que são mais palpáveis, que são mais perceptíveis. A gente tem um sono mais superficial, mais curto, começamos a desenvolver insônia. E aí a mulher começa a ter privação de sono nessa fase. Começa a roncar, nunca roncou, até a menopausa, chegou nessa época, começa a roncar. Começa a ter a apneia do sono, que é mais prevalente em homens, mas na mulher, nessa fase da menopausa, pela queda da progesterona, nós começamos a ter a apneia do sono. Aí o nosso sono se descontrola totalmente.
Olha só, mulherada, a gente sempre tem que se cuidar mais. Muito. E ainda tem a questão da maternidade, né? Quando Exato. você fica gestante, aí gera ali o bebê e você também, né, passa a dormir bem menos. Então, essa questão da maternidade é muito interessante. Quando nos tornamos mãe, nosso sono nunca mais vai ser o mesmo. Exato. É um sono superficial, sempre alerta, sempre atento ao filho, né? Então, olha as modificações que ocorrem ao longo da vida, né? Hormonal, a nossa própria atividade. Depois nós começamos a trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, então os nossos afazeres também, as nossas funções são, né, em mais números. E aí a gente tem realmente mais necessidade de dormir para descansar. Tá certo. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no Conexão Onda. Estamos sempre de portas abertas. E, por favor, os seus contatos, as pessoas querendo conhecer mais o seu trabalho, agendar uma consulta, por favor. Então, é um prazer poder falar de sono. Sono é um pilar para a saúde. Eu gostaria de deixar só uma mensagem que você valorize o sono. O sono é extremamente importante. Não negligencie o sono. O sono vai te propiciar saúde e qualidade de vida. E vai te ajudar a cuidar dos outros pilares, que são alimentação e atividade física, né? As nossas redes sociais, as minhas, são doutora Luciane Zufo, tudo junto, e @sonovita, o Instagram da nossa clínica. E também tem o podcast Sono, doutora Luciane Zufo, você vai encontrar lá no YouTube, muitos assuntos interessantes sobre sono, vários profissionais falando, né? Então, porque a gente sabe que a privação de sono, ela vai afetar a saúde cardiovascular, a saúde mental, a saúde física. Então, o nosso podcast, a gente leva profissionais cardiologistas, médicos, otorrinos, todos os médicos que envolvem o sono para melhorar a sua qualidade de vida.